Olá, Exec no Brasil, tudo bem? Aqui quem fala é a Rebeca, sou VP B2C da Exec no Rio de Janeiro e NST CX de 2018.2 e hoje eu vou falar sobre pesquisas e entrevistas com EPs. Primeiros alinhamentos, pegue uma caneta e um papel, qualquer coisa que você possa anotar, porque muitos dos conteúdos não vão estar presentes nos PPTs e para você fixar melhor é sempre bom fazer anotações. Segundo, o que você vai encontrar nessa NEC são tipos de pesquisas que você pode aplicar a nível local, como você pode fazer isso e algumas dicas. E a parte mais importante dessa NEC é realmente o após, quando você conseguir implementar isso no seu escritório. Para que serve uma entrevista com o consumidor? Primeiro, para você entender melhor ele. Então, quando você recebe um inscrito num lead ou DX, você tem poucas informações sobre ele, então você consegue aprofundar o seu conhecimento sobre o seu consumidor. Melhorar seus processos, então, a partir de você identificando um gap, você pode fazer uma pesquisa direcionada para ele e tirar insights que possam te ajudar a construir estratégias para isso. Criar estratégias com base em dados, então, a partir do momento que você realmente entende seu consumidor, você consegue investir em estratégias claras e com um investimento financeiro mais inteligente. E para fazer mais intercâmbios, porque a partir do momento que você conhece seu consumidor, você consegue direcionar suas estratégias e realmente fazer com que ele passe pelo funil de vendas de uma forma mais agradável e tenha uma experiência melhor no Customer Flow. Então, por onde começar? Primeiro, definindo o objetivo. O porquê da sua entrevista? Porque você quer entender como ele está passando por certa fase do Customer Flow? É porque você quer entender o que ele entende como satisfação? Qual o porquê dessa entrevista? Segundo, definir uma amostra. Então, qual é o número mínimo de pessoas que você vai entrevistar para que essa pesquisa seja realizada? São 10 pessoas? São 20? É importante ter atenção aqui, porque você não precisa entrevistar 100% dos seus leads ou dos seus APs para que você tenha uma amostragem correta. Com uma porcentagem definida, você consegue ter uma métrica muito clara e definida do que você pode tirar daquela informação. Segunda metodologia, vai ser uma entrevista qualitativa, vai ser quantitativa? Ela vai ser feita por meio de telefone, por meio de e-mail? Qual vai ser a forma como você vai fazer essa entrevista? Fazer a montagem, então qual vai ser o seu roteiro, quais são as perguntas, quantas perguntas são, qual é a ordem que elas seguem. Fazer um teste, então verificar com alguém do seu escritório se as perguntas estão de fácil entendimento, se não tem nada ambíguo, se é fácil entender para o seu consumidor. E já botar ela em teste, então se for um e-mail disparar, se for uma ligação já começar a fazer. E por último e mais importante, a análise. Então metrificar muito bem o que foi feito dessa entrevista. Tem uma porcentagem, por exemplo, digamos que 80% dos seus entrevistados falaram X coisa. Então ali é o perfil médio do seu entrevistado e aquela informação é muito relevante para você tirar insights e já saber no que trabalhar em cima. E o mais importante é ter uma rotina de entrevistas, porque o que funciona hoje pode não funcionar amanhã, então você precisa ter dados frescos e sempre estar renovando o que seu consumidor realmente precisa e o que ele acha. E agora eu vou falar um pouquinho de tipos de pesquisa. A primeira é de hábitos de consumo. Nessa entrevista você consegue tirar comportamentos na hora da compra do seu EP, então como ele se comporta quando ele quer comprar algo, quais são as formas de pagamento que ele julga mais importantes, mais necessárias, quais ele mais utiliza, a prioridade, se intercâmbio realmente é uma prioridade na vida dele no momento, a frequência que a pessoa viaja, a renda que ela possui ou a renda que as pessoas que sustentam ela possuem, onde seu EP busca informações quando ele quer comprar algo e qual a opinião dele. Qual opinião pesa mais para ele na hora da decisão? São amigos? São familiares? O que é? São pessoas que já compraram aquele produto? E como ele conheceu o Exec para você ter noção de quais canais de comunicação você pode explorar ou explorar mais ainda. E quando você precisa fazer isso? Quando você quer analisar seus leads que foram a PD, então quer atrair pessoas com os mesmos hábitos de consumo, como você quer analisar os seus leads atraídos, quando você quer trazer dados a mais para a sua persona e quando você quer fazer estratégias de conversão. Então, se numa pesquisa, por exemplo, você descobriu que 80% das pessoas prefere pagar pelo PayPal, pelo PagSeguro, então como você pode conversar com o seu VP Finanças e já começar a tecer essa estratégia? Talvez mudar a forma de pagamento para poder converter essas pessoas. Outro tipo de pesquisa é de comportamentos em redes sociais. Então, nessa você vai entender redes sociais que ele utiliza ou não,
qual conteúdo ele compartilha e segue, que conteúdos ele se conecta realmente, quais ele julga relevante, quais canais de comunicação são consumidos por ele, qual rede social mais influencia. E quando você pode fazer essa pesquisa? Quando você quiser analisar os seus leads para ter uma estratégia de marketing mais clara, saber onde você vai posicionar a sua marca, para você entender canais de comunicação que você pode focar o seu attraction. Então, se uma porcentagem grande dos seus leads fala que gosta de tal blog, como você consegue fazer com que você tenha um release seu lá? E também para entender o conteúdo que você vai alimentar os seus leads. A gente fala muito sobre lead nurturing, então como você consegue definir qual é o conteúdo que realmente ele julga necessário de ser visto, qual que ele vai se interessar em engajar com a gente. A próxima tipo de pesquisa é a pesquisa de satisfação. Ela é muito complementar à NPS, então ela vai servir para você entender um pouco mais do que o seu consumidor define como satisfação, identificar quais dos seus EPs são mais satisfeitos e fazer com que eles sejam embaixadores ou trazer ações para que você fidelize ainda mais essa pessoa, descobrir o que o seu consumidor realmente precisa para ter maior satisfação durante o atendimento, saber em que partes ele ficou mais ou menos satisfeito, porque a satisfação pode ser meio flutuante, então pode ser que nesse momento ele esteja satisfeito, no outro não, e você pode mudar pequenas coisas para mudar isso. Entender possíveis gaps no seu atendimento, então se um flow de ligação está sendo bem recebido, se ele gosta desse tipo de abordagem, se a forma como seu membro hoje atende ele é realmente a melhor. E quando você pode fazer isso? Sempre, porque durante todo o Customer Flow a pessoa vai ter diversos touchpoints com a exec. Então, a partir desse momento, ela pode mudar a satisfação dela durante todo esse processo. E é sempre bom lembrar que uma boa pesquisa de satisfação te ajuda a direcionar seus esforços. E agora eu vou te dar um call to action. Pausa esse vídeo durante 1 minutinho, 5 minutinhos. Analisa qual dessas pesquisas é a que você está precisando no momento, com maior urgência, para no finalzinho dessa NEC você ter outro call to action. Então, como é que você pode fazer uma pesquisa dessas? Primeiro, fazendo um roteiro, entendendo qual perguntas você quer fazer, quais elas são relevantes e qual vai ser a ordem delas. Depois, saber onde ela vai ser vinculada. Então, existem diversas formas de você fazer por form, por telefone, ligação, por form físico, por Facebook. Então, você pode pegar inúmeras informações que você quer tirar do seu consumidor e no Facebook dele ver quais são as páginas que ele curte, o que as coisas que ele comenta, o que ele compartilha, para entender um pouco mais sobre ele. Depois você confere se está tudo correto, se as perguntas não são ambíguas. Depois você coloca a mão na massa, então realmente bota em prática qual é a pesquisa que você quer lançar. E depois você analisa seus resultados e verifica se realmente você conseguiu chegar na resposta que você queria e quais insights você pode tirar disso. Algumas dicas que você pode ter na hora de fazer uma pesquisa é sempre dar uma estimativa de quanto tempo será gasto com a pesquisa. Então, vão ser 3 minutos, vão ser 4 minutos? Quantos minutos o consumidor vai tirar do tempo dele para responder aquilo? Evitar ser muito extenso, então não prolongue uma ligação, não faça muitas perguntas, porque a probabilidade da pessoa não responder aquilo é grande. Usar o brand tone, então no Blue Book existe uma forma de você falar com o seu consumidor, então ser menos formal, porque não há necessidade de você ser formal, somos uma organização jovem, então você pode ser amigável com o seu consumidor. Não demorar para fazer a sua pesquisa, então o consumidor pode esquecer o que deixou ele mais satisfeito no momento, ou não lembrar de como foi o atendimento dele com o tempo. Então, não demore para fazer uma pesquisa sobre isso. Deixe o consumidor pular as perguntas. Então, se você for fazer um form, coloque a opção não sei, não quero responder, ou deixe a pergunta em aberto. Porque a partir do momento que você bloqueia uma pergunta, você pode fazer com que a pessoa desista de responder o form por completo, porque não quer responder aquela pergunta em específico. E verifique se o conteúdo da sua pesquisa é de fácil entendimento, porque se for difícil, se for ambíguo, a pessoa não vai responder. E aí, o call to action que fica no final dessa NEC é usar todo esse conhecimento para fazer uma pesquisa, aquela que você definiu algum tempinho atrás como prioridade, e com pelo menos 20 leads. Bora botar a mão na massa? Então, obrigada. Meu telefone está aqui, meu e-mail está aqui. Qualquer dúvida, qualquer coisa, podem me procurar. Muito obrigada e tchauzinho.